Olá, bom dia a todos. Desculpe pelo atraso. Agradecer a comissão organizadora. Bom, em nome do Departamento de Cirurgia Abdominal, agradecer a todos, a presença de todos. E trata-se, hoje a gente vai intensificar aí o manejo das metástases coloretais e um tema, sem dúvida, muito importante em relação à avaliação pré-operatória e cuidado pré-operatório. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê esse caso, um paciente com uma doença muito avançada, com ECOG 1, que a princípio, na primeira avaliação, nós achamos que é um paciente irressecável. Porém, esse paciente, depois de alguns meses, ele volta com uma doença, com uma resposta à quimioterapia impressionante. E cabe a nós decidir o que fazer, como avaliar a disfunção hepática, como avaliar fatores prognósticos oncológicos para decidir se esse paciente é ainda ressecável, potencialmente ressecável, o que fazer nesses casos. Da mesma forma, outra forma muito comum de ver doenças multinodulares, que antes do tratamento sistêmico tornam-se pacientes potencialmente ressecáveis. Isso é o nosso dia a dia no Departamento de Cirurgia Abdominal, eu acho que todos que militam nessa área. E a gente sabe que o tratamento fundamental, a base do tratamento da metástase coloretal é a cirurgia. E muitas técnicas têm evoluído, como no caso anterior, a liver parenchyma sparing potencializa pacientes que antigamente eram irressecáveis, tornando-se ressecáveis. Sem dúvida nenhuma, como eu disse, a cirurgia é a base do tratamento das metástases coloretais e é o único tratamento que consegue alcançar sobrevida e chance de cura a longo prazo. Aqui, nessa curva, pacientes que são ressecados, com uma sobrevida em 5 anos de 42%, aos pacientes que não são ressecáveis. Essa é a casuística do nosso serviço, uma série histórica, que a sobrevida em 5 anos é aproximadamente 64%, mas, sobretudo, essa sobrevida é alcançada, sem dúvida nenhuma, aos avanços da quimioterapia, aos avanços da terapia-alvo. E aqui cabe o contexto atual. Hoje em dia, nós operamos casos cada vez mais complexos, que há 10, 15 anos atrás a gente não operava, e aqui surgem questões em relação a fatores de aspectos técnicos, aspectos oncológicos, fatores oncológicos do ponto de vista de prognóstico, e fundamentalmente em relação à função hepática, qual o dano dessa quimioterapia em relação ao fígado. Essa apresentação minha vai focar fundamentalmente em relação à função hepática e nas aulas posteriores que vão ser a seguir, vão focar em fatores prognósticos oncológicos e fatores técnicos e cirúrgicos. Todos que militam nessa área de cirurgia hepática, o maior receio de todos, sem dúvida nenhuma, é a insuficiência hepática no pós-operatório. Acho que todos já devem ter algum paciente que teve esse desfecho de insuficiência hepática. E nesse cenário, infelizmente, não há muito o que se fazer. O que se deve, com certeza, a gente ter maior atenção em tentar prevenir isso. A incidência varia de 0,7% a 33% e depende muito da classificação que é usada, os termos que são usados. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior preocupação do cirurgião. Especificamente em relação a metástases coloretais, em séries históricas, a mortalidade, apesar de ser uma cirurgia hoje relativamente segura, com uma mortalidade chegando até 6%, a insuficiência hepática pode chegar até 16%. A casuística da série histórica nossa, a gente tem uma série mais antiga, mas a probabilidade de insuficiência hepática na nossa série é de 10% e a mortalidade de 2,3%. E hoje esse é o paradigma atual da ressecção hepática. Desde que você tenha um fígado remanescente adequado, o inflow adequado e um outflow adequado, teoricamente é possível fazer a ressecção hepática. A grande questão, que é mais controversa, é em relação a qual o volume suficiente para uma ressecção hepática. Estudos em fígados normais, é possível fazer ressecção acima de 20%, 25%, e no caso de cirrose hepática, acima de 40%. Mas perceba que não há um número exato, há um número entre 30, 40, um número ascendente. Existe uma grande divergência entre os autores asiáticos, autores americanos.
o número ideal, qual o remanescente ideal. Isso a gente não tem hoje em dia. É óbvio que quanto maior o volume remanescente, mais seguro vai ser a cirurgia. Isso cabe a outra questão. O volume é igual à função? Provavelmente não é. Como que é feita a avaliação da função hepática? Esse é um panorama no mundo. No Ocidente, sobretudo na América do Norte, é baseado basicamente em critérios baseados em volumetria hepática e velocidade de crescimento após a embolização da via porta. Por outro lado, na Ásia, onde está maior concentrado o número de hepatectomias, aqui que pese o maior número de pacientes com hepatocarcinoma, porém, atualmente, aumenta-se a incidência de pacientes com metástase coloretal. O exame padrão, todos os pacientes que são submetidos à cirurgia, independente da cirurgia hepática, independente da causa, fazem o teste do verde de indocianina. E na Europa parece haver um meio termo, usando a volumetria e atualmente novas formas de avaliação de função hepática, como a cintilografia com a mebufotenina e também o verde de indocianina. O que acontece hoje em dia, a gente tem pelo menos 11 drogas que atuam, que são eficazes, que têm papel documentado no tratamento da metástase coloretal. Porém, em relação ao dano dessas drogas em relação ao fígado, a gente ainda precisa de mais métodos para avaliar esse dano. A gente não evoluiu a avaliação da função hepática da mesma forma que evoluiu as drogas. Em relação ao modelo americano, que é utilizado aqui também por nós, cirurgiões brasileiros, é a volumetria hepática. A gente sabe que é fundamental, toda cirurgia hepática maior, a avaliação da função hepática. Ela pode ser avaliada pelo fígado remanescente, a volumetria do fígado remanescente, sobre o volume total do fígado. E aqui, como eu disse, varia entre 30% a 40%, quando é insuficiente, métodos de avaliação para hipertrofia do fígado devem ser realizados. O que a gente mais utiliza é a embolização da porta, mas como opção tem o OPS. Esse trabalho é o que consolida esse número de 30%, que é um trabalho do MD Anderson, que pacientes acima de 30% tiveram uma insuficiência hepática, mas não foi estatisticamente significativo. Porém, abaixo da volumetria de 30%, o risco de insuficiência hepática é muito alto. Da mesma forma, em algumas situações em que doenças multinodulares, é muito difícil você avaliar a função hepática do remanescente em relação ao fígado total, exatamente pela massa tumoral. Nessas situações, recomenda-se que utilize a fórmula desenvolvida pelo Voltei, que é uma avaliação funcional, volumétrica de um fígado padrão e o fígado remanescente. Mas hoje em dia tem ocorrido bastante avanço do ponto de vista de tecnologia, em radiologia, e é possível já desenvolver programas em que você consegue avaliar a função a volumetria hepática, excluindo o tumor e ter uma avaliação mais precisa. Existem vários softwares já disponíveis, e aqui vale a pena o cirurgião entrar em contato com o radiologista, ver qual sistema pode ser mais acessível ao meio que você está. Outra forma de avaliação da função hepática é você avaliar o fígado remanescente em relação ao peso corpóreo. Isso foi desenvolvido principalmente em relação a esse conhecimento em transplante intervivos, em que uma porcentagem acima de 5% tem uma chance menor de desenvolver insuficiência hepática. Porém, deve-se mencionar que esse trabalho, o N é muito pequeno para servir de base para uma conduta. Sem dúvida nenhuma, para quem não conhece, o professor Makushi, ele, desde 1993, desenvolveu o algoritmo baseado no verde de indocianina. Esse algoritmo é baseado no metabolismo do verde de indocianina, que a gente sabe, abaixo de 10, quer dizer que está tendo clareamento, está sendo metabolizado esse verde de indocianina. E, nesse cenário, é possível fazer hepatectomias maiores ou até trissegmentectomias. Por outro lado, quando o verde está retido acima de 20%, não se deve fazer hepatectomias maiores, apenas hepatectomias menores. Através de uma análise da casuística do professor Makushi, quase 1.500 hepatectomias, seguindo esse algoritmo, houve apenas uma mortalidade. Deve-se salientar que a maioria dos casos eram de hepatocarcinoma,
mas aqui pelo menos 30% dos casos eram relacionados à metástase coloretal. E hoje em dia, com o desenvolvimento de outras técnicas mais favoráveis e atraentes em relação à avaliação do verde de cianina, destaca-se esse aparelho, que é possível avaliar de uma forma mais simples, menos invasiva, a avaliação funcional do fígado pelo verde de cianina. E aqui a gente tem um outro parâmetro que chama o índice de clareamento do verde de cianina, que tem relação direta com o índice de retenção. Ele é um exame bem simples de ser realizado após a injeção da solução de verde de cianina, com um aparelho de espectrofotometria, como se fosse um oxímetro de pulso. É possível avaliar a função hepática. E já existem valores e cutoff, que valores abaixo de 7 a 9 têm um risco muito alto de desenvolver insuficiência hepática no pós-operatório. Esse método tem sido um método atraente, tem sido utilizado até no intraoperatório, em que você é possível, no intraoperatório, decidir se vai prosseguir a cirurgia, ou abortar a cirurgia, ou mudar a técnica, como fazer um OPS, por exemplo. Esse aqui é um outro trabalho também australiano, que ele fez 5 medidas durante o transoperatório para decidir se fazia uma ressecção ampliada, uma ressecção maior, ou fazia o OPS. E também ele mostrou que valores abaixo do PDR, abaixo de 7, 9, tem uma chance maior de desenvolver insuficiência hepática. Outro método de avaliação de função hepática, que tem ganhado espaço emergente, é a mebrofenina. A mebrofenina é um análogo do dizida, e segundo os autores, no Brasil não tem a mebrofenina. Ele pode ser substituída pelo dizida. Ela correlaciona com o verde de cianina, e o interessante é que você avalia tanto o remanescente, a avaliação, um exame que é usado a tomografia associado, você avalia exatamente o fígado remanescente, essa função em relação ao resto do fígado. Comparando esse trabalho, é um trabalho holandês que comparou a função hepática pela cintilografia com dizida e a volumetria. Ele determinou que essa avaliação funcional teve uma acurácia maior do que a própria volumetria para avaliar desfecho de insuficiência hepática. Esse é um trabalho mais recente que avalia a embolização portal antes e depois, avaliação e a função, além do aumento da volumetria hepática pré-embolização e pós, a função desse fígado remanescente. E, mais uma vez, a avaliação da função hepática pela cintilografia com o dizida ou a mebrofenina tem uma acurácia maior que o aumento da volumetria. Outra forma de avaliação muito interessante, que é defendida pelos americanos, principalmente pelo professor Voltei, é a velocidade de crescimento do fígado pós-embolização da porta. Esse crescimento acima de 2% por semana tem maior acurácia que a própria volumetria e tem maior acurácia que a própria porcentagem de crescimento. Só para dar alguns exemplos desse trabalho, esse primeiro paciente aqui teve uma... Desculpa. Esse primeiro paciente fez a embolização portal. Inicialmente, teve um crescimento de 24% em relação ao exame pré-operatório, com uma velocidade de crescimento de 4,8%. Esse paciente evoluiu bem, não teve insuficiência hepática. Outro caso, após 5 semanas, houve uma hipertrofia de 15%, uma velocidade de crescimento de 3%. Agora, já esse caso, para ter uma volumetria aqui de 31%, que é aceitável, houve um tempo de 10 semanas, de modo que a velocidade de crescimento foi de 0,3 por semana. E esse paciente evoluiu com insuficiência hepática e óbito. Então, novos conceitos também estão surgindo, e um conceito muito interessante que pode mudar, do ponto de vista prático, em breve, a nossa conduta, é a atrofia hepática relacionada à quimioterapia como preditor de insuficiência hepática. É um trabalho recente, publicado, em que pacientes que são expostos a mais de 7 ciclos de quimioterapia ocorre com muita frequência atrofia do fígado, como nesse caso aqui, pré-quimioterapia e pós-quimioterapia. Isso é fator de avaliação de insuficiência hepática. Quanto maior a atrofia, maior o risco de insuficiência hepática. E existe um valor de cutoff de 10%. Quanto
acima de 10%, o risco de ciência hepática é muito alto. Esse é um exame bem interessante, que é um exame, uma análise retrospectiva dos pacientes, calculada a volumetria antes do início da quimioterapia e após o término da quimioterapia. Um exemplo também, só para ilustrar, um paciente que inicialmente, antes da quimioterapia, tinha uma volumetria de 2.200 centímetros cúbicos, após praticamente 8 meses de quimioterapia, o volume reduziu bastante, uma atrofia de 23%. Da mesma forma, esse paciente foi uma análise retrospectiva, né? Mas esse paciente foi operado com uma atrofia de 23%, desenvolveu uma insuficiência hepática grave, com bilirrubina total de 42%, e evoluiu a óbito no pós-operatório. Outra forma interessante, também bastante atraente, que possivelmente vai se tornar uma rotina nos próximos anos, é o Primovice como avaliação de função hepática. O Primovice, você calcula o fígado remanescente, conversa com o radiologista para explicar qual o fígado que você o tipo de ressecção que você vai fazer, e ele analisa aquela área remanescente em relação ao resto do fígado. Existem técnicas de fase, de análise de fase, de volumetria, de peso, T1, T2, e isso já tem relação com grau de insuficiência hepática, grau de fibrose, esteatose e desfecho de insuficiência hepática no pós-operatório. Então, possivelmente, esse talvez seja o exame ideal para avaliação de função hepática e para o planejamento cirúrgico, porque ele pode avaliar a função através do realce, do Primovice, ele avalia o volume remanescente e ele dá detalhes anatômicos para o planejamento cirúrgico. Algumas palavras em relação à quimioterapia. Isso aqui é fundamental, a avaliação do cirurgião com o oncologista clínico. Deve-se fazer a quimioterapia para tratamento da doença micrometastática por 4 ciclos, como é nesse caso aqui. Seria o ideal fazer só 4 ciclos, mas esse paciente fez mais de 12 ciclos, que era uma doença já ressecável. A ideia inicial era só tratar a doença micrometastática, e ao final de 12 ciclos, esse paciente teve uma toxicidade severa com a quimioterapia. Há uma dúvida que se impõe, que a gente não tem a resposta ainda: qual o esquema mais tóxico, é FOLFIRI ou FOLFOX? O que parece, quanto maior o tempo de exposição, maior é o dano ao fígado, mas ainda a gente não tem essa resposta qual o mais tóxico. Em relação à dilatação, obstrução sinusoidal, que é muito frequente com a oxaliplatina, isso a gente vê bastante o fígado azul, vem acompanhado de esplenomegalia, é um fígado que sangra muito na secção hepática e aumenta consideravelmente a morbidade. Está relacionado ao número de ciclos e, possivelmente, o bevacizumab tem um fator protetor em relação à obstrução sinusoidal. Isso é um paciente nosso que foi exposto a mais de 12 ciclos de quimioterapia, aproximadamente aqui foi 1 ano de quimioterapia, e após todo esse tempo de tratamento, o baço está maior que o fígado. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um modelo de small for size, é um modelo de insuficiência hepática que esse paciente é operado. Em relação a outra a toxicidade da quimioterapia, relacionada ao irinotecano, uma maior morbidade dos pacientes têm um MC mais alto e também aumenta a morbidade e a chance de mortalidade. Em relação a fatores relacionados ao paciente, sem dúvida nenhuma, diabetes é um fator bastante preocupante. A gente sabe que a insulina tem um fator protetor e regula a regeneração hepática. O diabetes é um fator independente de mau prognóstico e aumenta consideravelmente a morbidade e a mortalidade em relação à disfunção hepática. Também a obesidade é a mesma coisa: quanto maior o MC, maior a chance de NASH e maior a chance de desfechos em relação à insuficiência hepática. Em relação à população idosa, a gente sabe que é uma população heterogênea, existe um declínio normal fisiológico da idade, em relação à síntese de proteína, de volume do fígado, de volume portal. Existe uma redução da massa hepática, uma redução da regeneração, e isso está bem documentado em pacientes que são submetidos a transplante de fígado. A questão que esse envelhecimento é heterogêneo numa mesma faixa de etária, e a idade, por si só, não pode ser uma contraindicação à ressecção cirúrgica. Esse é um trabalho interessante, recente, da base de dados americanos, onde foi avaliado 15.000 pacientes submetidos a ressecções hepáticas,
e aqui ele avaliou função, variáveis, não outras variáveis que mais habituais que a gente usa, como avaliação de performance status, doenças pulmonares, ascites, doenças cardiovasculares, perda de peso, e a mortalidade nesse grupo, que ele considerou como borderline, foi 3 vezes maior do que o grupo não sem essas variáveis. E quando tem complicação cirúrgica, a mortalidade é muito alta, em torno de 14%. É exatamente o que recomenda a Associação Internacional de Geriatria, o NCCN, a ASCO, o ESMO, a Sociedade Europeia de Cirurgia, que o idoso deve-se ter uma avaliação mais cuidadosa, de preferência realizada a avaliação geriátrica global do idoso. Existem prognósticos específicos para a decisão terapêutica no idoso, que vale a pena sempre consultar, que, dependendo das comorbidades e da idade, é possível fazer uma estimativa de sobrevida desse paciente, uma ferramenta bastante interessante na decisão terapêutica. Para finalizar, como conclusão, insuficiência hepática é a maior causa de mortalidade após a ressecção hepática. Exames funcionais e anatômicos, como volumetria, devem ser associados à avaliação clínica pré-operatória e, sem dúvida nenhuma, a avaliação multidisciplinar é fundamental no tratamento das metástases coloretais. Muito obrigado.